sou o Jonathan e novamente estamos aqui para mais um vídeo da primeira temporada de treinamentos da Odontotech. O assunto corrente nosso são os orçamentos. E dentro de orçamentos a gente vai ver hoje o limite de US. A gente vai ver qual a finalidade de definir o limite de US, quais as diferenças possíveis, né, para os limites de US, para o convênio específico ou para uma especialidade específica. Tá? A gente vai ver como configurar esse limite de US e vai ver também o resultado dessa limitação aí, que o sistema, uma ferramenta que o sistema providencia aí. Tá? Então espero que ajude vocês e vamos começar. Primeiramente, vamos definir o que seria essa ferramenta limite de US para os usuários do K2. Bom, primeiro de tudo, o nome obviamente já é basicamente autoexplicativo, né? Mas a gente vai dando uma definição talvez mais simplificada disso. Limite de US seria uma forma que o sistema dá da gente pôr um limite, obviamente, né, mesmo com o pleonasmo, por um limite ali para os orçamentos com base na quantidade de US dos procedimentos que forem feitos nesse orçamento. Tá? Então existem algumas formas de estar configurando esses limites, né? Algumas diferenças entre uma configuração e outra, mas todas elas com base sempre na quantidade de US dos atos que forem digitados naquele orçamento. Existe também uma outra questão que são diretamente ligadas ao ato, que a gente vai ver um pouquinho mais tarde, quando a gente for testar todo esse processo. Bom, primeiro vamos ver então essa primeira definição aqui, a primeira configuração em relação ao limite de US. Então no módulo operacional, a gente vai em dados do convênio, convênios. Beleza. A gente tem vários convênios aqui, vamos selecionar um convênio qualquer, só para a gente poder mostrar onde fica esse limite de US aqui dentro do convênio. Beleza. Não é aqui, já no cadastro do convênio, sim no contrato que esse convênio tem. Tá? Então, a gente vai abrir esse contrato e está aqui. 1.500 US é o limite de US para o sistema de aprovação eletrônica. Tá? Beleza. Então, 1.500 US, o limite. Isso aqui vai definir quantas US poderão ter nesse mesmo orçamento. Tá? Então a gente tem uma outra opção aqui, que é também um percentual de uso, que a gente tem até uma definição aqui dada pelo sistema, que é calculado o percentual de uso sobre o valor total de mensalidade, dividido pelo total de usuários e dividido pelo valor das US, ou seja, é possível definir aqui dentro do convênio um percentual para que seja usado isso como limite de US, 70% da mensalidade dividido pelos usuários. Tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, 70%. Ele vai pegar lá todas as mensalidades, dividir pelos usuários, e depois divide pelo valor da US que esse convênio aqui vai pagar. Tá? E ele tem esse percentual aqui de uso para dentro de um mesmo orçamento. Então a gente tem aqui 1.500 US, isso aqui é definido para o convênio. Tá? Então a gente tem outras formas de definir, isso aqui seria para o convênio como um todo. Então que está aqui, limitar o S por convênio, para os orçamentos locais. Então, ele vai usar essa configuração aqui para o convênio. Tá? A mesma coisa seria se marcasse aqui, essa 1.500 aqui para o convênio como um todo no intercâmbio. Nesse caso aqui está marcado, mas nem sempre está marcada essa opçãozinha aqui. Tá? Então ficaria 1.500 US para cada tratamento de cada beneficiário. Beleza. Você viu aqui que são vários tratamentos, talvez se trate de um convênio pequeno, e aí limita com uma quantidade relativamente pequena de US para o convênio todo, né, usar. É uma forma da Uniodonto poder definir ali a quantidade de procedimentos que as pessoas, de unidades de serviço, né, de US, que esses beneficiários vão estar usando dentro do mês, do período. Beleza, nesse caso aqui a gente já tem um caso diferente. Eu abri um outro convênio, a gente já tem 700 US por pessoa, por orçamento, né? Por beneficiário. Tanto é que não estão marcadas as opções aqui. Então, o que aconteceria se eu fosse lançar um orçamento para algum beneficiário desse convênio aqui? Esse aqui é um plano de intercâmbio e tal, mas é só uma breve explicação.
o que o sistema vai fazer em relação a isso? Ele vai olhar o limite de US toda vez que eu digitar um ato que possua em suas configurações o campo limitar US marcado. Ou seja, lá a gente viu que estava 700 US. Beleza. A gente vai lá nos atos odontológicos, vamos dizer que nesse ato, nesse primeiro orçamento, que está digitando para esse plano, esse contrato em específico, foi lançado esse, por exemplo, esse tratamento de alveolite. Beleza. Então a gente tem aqui configurações para o site, tal, local. Vamos vir aqui em configuração. A gente tem o campo limitar o S marcado. Então olha a definição que o sistema nos dá aqui. O ato será utilizado na soma das US para limitar valores pré-definidos no cadastro do convênio. Ou seja, a gente acabou de ver lá no convênio que o limite de US é 700. Então são 700 US por orçamento por beneficiário. Beleza, então a gente consegue utilizar esse ato aqui, o tratamento de alveolite, alveolite, exatamente. Tratamento de alveolite para entrar nessa soma. Qual é a diferença de estar marcado ou não esse campo aqui? O que o sistema vai fazer? Tá? Então, eu tenho esse tratamento de alveolite marcado com limitar US. Digamos que esse tratamento aqui seja, sei lá, 300 US, por exemplo. Né? Isso é um exemplo só para a gente poder fazer um cálculo rápido para ter uma noção de quando isso aqui está marcado e quando não está. Digamos que esteja marcado o limite de US para esse tratamento de alveolite. Beleza. Então são 300 US já que esse orçamento tem, com base nesse procedimento aqui. Digamos que seja lançado um outro procedimento que tenha 500 US. Tá? Então 300 mais 500 são 800 US. Isso deveria barrar o orçamento falando que o limite de US foi excedido. Tá? Mas se o outro orçamento, digamos que seja uma exodontia, por exemplo, esteja sem esse campinho marcado, ele não vai barrar. Tá? Por quê? Porque as 500 US do tratamento de exodontia, né, não vai entrar na soma das US que entram na limitação desses valores por US. Tá? Então essa é uma das formas da gente estar definindo um limite de US para o convênio. Tá? Eu não vou salvar porque eu não fiz nenhuma alteração. E agora a gente vai ver a outra maneira, uma maneira um pouco menos usada, né, de definir limites de US, tá? Mas também é uma forma do sistema poder seguir isso aí. Isso ficaria dentro da especialidade, ou seja, eu defino um limite de US por especialidade. Ou seja, para aquela especialidade eu quero que o beneficiário faça apenas 500 US, um limite de 500 por especialidade, ou seja, dentro da especialidade eu defino isso. Qual é a grande diferença de definir isso aqui para a especialidade e aquilo lá dentro do convênio? Quando eu faço isso na especialidade, eu estou, vamos dizer, engessando, de certa forma, o que o meu beneficiário pode ou não pode fazer. Tá? Então, isso aqui valeria para todos os planos, porque todos os planos usam as mesmas especialidades, com exceções de quantidade de US, valores por US, tá? Mas aqui ele olha essa questão do limite de US por especialidade, ou seja, procedimentos que pertencem à especialidade, vamos dizer, diagnóstico com limite 500 US, eu não vou conseguir lançar mais do que 500 US de procedimento dentro desse mesmo orçamento. Tá? Então, essas são as formas de estar marcando. Eu consigo definir aqui, bastando salvar, na hora de lançar a gente vai ter esse bloqueio por limite de US, só que por especialidade, diferente de somente o convênio. Tá? Então, dentro do plano que os convênios aderem, né, existem todos os atos. Vamos pegar um plano de correio aqui como exemplo. Então, o que o sistema vai olhar para limitar essa US? Vai pegar essa quantidade aqui para o plano que estiver sendo lançado, né, do convênio, e vai colocar ele na soma de US que vai ser usada para limitar. Desde que, lembrando, desde que dentro do ato tiver marcada aquela opçãozinha limitar o US. Então, se o ato tiver naquela soma, com aquela opção marcada dentro de local ou intercâmbio, né,
configuração tiver marcada a opção limitar o S, ele vai olhar essa quantidade de US, vai somar e vai apresentar a mensagem para quem estiver digitando esse orçamento. Ok? Então é isso. A gente definiu algumas formas de limitar a quantidade de US feitas pelo beneficiário dentro de um mesmo procedimento, dentro de um mesmo orçamento. Tá? Então, existe a forma que a gente viu lá de definir para o convênio todo, né? Para o convênio todo. Mas aí seriam todos os orçamentos do convênio dentro daquele período, né? Dentro do mês. Ok? Eu espero que tenha ajudado vocês, né? Foi mais uma informação mesmo. E é útil para quando queira se limitar, né, a quantidade de utilização desse plano com base na sinistralidade. Aí vem diversos outros fatores que podem influenciar a decisão de limitar ou não a US de um convênio. Bom, então depois de falar tanto, a gente vai fazer o teste de tudo que foi dito em relação ao limite de US. Mas antes, eu gostaria de mostrar algumas configurações a mais que estão vistas no gerencial, parâmetros, na linha geral, aqui, geral, dentro de SAI, na linha SAI. Então a gente tem essa opçãozinha aqui, ó, limitar a US dos convênios apenas para os cooperados. Essa é uma opção também que faz com que as mensagens de limite de US apareçam apenas para os cooperados. Como a gente está com a senha do supervisor, eu vou deixar essa opção desmarcada para a gente poder ver o efeito do limite de US. Tá? Outra coisa que é importante nessa questão de limite de US é em relação à pré-validação e a validação. Em outro vídeo a gente já falou a diferença entre pré-validações e validações, mas só para mostrar que aqui ele está pré-validando o limite de US, ou seja, quando eu lançar um ato que estiver na soma de limite de US, ele vai já me dar a mensagem antes de eu concluir o tratamento, e não só depois que eu fizer a conclusão. Beleza, vamos aplicar aqui. Vamos só dar uma checada no convênio que a gente vai estar usando para fazer o teste. Vou abrir o convênio aqui, só para a gente ver como é que está o valor e para ver qual vai ser a mensagem que ele vai dar. Convênio, e aqui é o contrato desse convênio. Eu deixei como 100 o limite de US aqui, e aí seria 100 para cada um dos orçamentos. Também em gerencial parâmetros, só para ficar bem fixado, a gente tem outra opção do limite de US. Deixa eu só encontrar aqui. Aqui, dentro de SAEX, né, na aba local e na aba intercâmbio, a gente tem essas outras configurações aqui. A gente tem esse campinho, dia, limite de US. Ou seja, aqui eu defino qual é o tempo que o sistema vai olhar para os orçamentos para ele ainda incluir os atos, né, a US dos atos no montante que faz a comparação com o limite de US que está lá dentro do convênio. Tá? Aqui eu vou deixar 0, que é só para o mesmo orçamento. Se aqui tivesse 3, por exemplo, dentro de 3 dias, todos os atos que o sistema fossem lançados no sistema, né, entrariam nessa soma de limite de US durante 3 dias, como exemplo. Tá? Então vamos fazer a simulação então, para a gente ter essa mensagem. Eu coloquei um limite de US baixo, só para a gente já ter essa mensagem logo de primeira no ato que a gente quer. Então eu selecionei o beneficiário daquele convênio e eu vou lançar aqui então uma restauração. 4 passos, ok. Beleza. Vou lançar aqui para o dente 27. 4 passos. Isso aqui, se eu não estiver enganado, vai resultar em acho que 220 US. A gente tinha definido um total como 100 US, o limite. Olha lá a mensagem que ele deu. Então o sistema avisa o operador ou a rede credenciada, né, que a US total do orçamento dos atos que estiverem marcados, como a gente viu anteriormente, limitar o S, ultrapassou o limite de 100. Esse 100 é lá dentro do convênio. Tá, ok? Então, a gente testou isso aqui, viu onde configura, como configura, quais são os efeitos. Espero que tenha ajudado vocês.
Bom, esse foi mais um vídeo da nossa primeira temporada de vídeos de treinamentos do assunto orçamento. E hoje a gente viu um pouco de limite de US. A gente viu a finalidade desse procedimento, né, de limitar a US, quais são os tipos, a gente viu onde configurar dentro de cada um dos pontos, né, dentro do convênio, lá dentro do plano, né, e a gente viu o resultado disso no momento de estar digitando um orçamento. Tá? Não esqueçam que no dia 26, na sexta-feira agora, 26 de junho, haverá mais um portal de dúvidas, né, mais um período de dúvidas pelo Skype, mais um plantão, né? E espero que contar com vocês, que se surgirem dúvidas, tanto desse vídeo, quanto os vídeos anteriores, que apareçam lá para a gente bater um papo e tirar essas dúvidas, tá? Conto com vocês e até a próxima.